Amém. Shalom, shalom, peuple de Dieu. A paz do Senhor, o povo de Deus. Deus soit loué. Deus seja louvado mais uma vez. Eu sou o vosso servo, o escravo de Deus, Patrício Goma. Estamos aqui neste momento para nós partilhar a palavra de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 1, verso 19 até verso 23. Para aqueles que falam francês e entendem também francês, nous sommes dans l'épître de Jean, chapitre 1, verset 19 a 23. E neste versículo nós encontramos a exortação ou a pregação desta tarde. E eu sei que o que nós vamos partilhar neste momento vai edificar a vida de uma pessoa e a vida de um cristão que está nos acompanhando neste momento. Porque a palavra de Deus é um alimento para nós. La parole de Dieu, c'est un aliment pour nous. Nós, os cristãos, encontramos a nossa força no momento que nós estamos a ouvir a palavra de Deus. Você também que está nos acompanhando tem que gostar, tem que amar de ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 4, é um versículo que nós todos conhecemos, quando o Cristo estava no deserto, apareceu o diabo para lhe tentar. Cristo deu uma resposta que eu gosto muito. Ele falou o seguinte: o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, e a palavra é vida para nós. La parole de Dieu, c'est la vie pour nous. Quer dizer, nós devemos gostar de ouvir sempre a palavra de Deus. Rapidamente, vamos fazer a nossa leitura. João capítulo 1, verso 19 a 23. Vou fazer a leitura em nome de Jesus Cristo. Je vais faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Foi este o testemunho de João quando as autoridades judaicas de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele confessou-lhe abertamente: eu não sou o Messias. Mas eles insistiram: quem és então? És o profeta Elias? Ele disse que não. Eles perguntaram: és o profeta que há de vir? Ele tornou a responder-lhes que não. Mas eles insistiram novamente: diz-nos então quem és, para podermos dar uma resposta aos que nos mandaram ter contigo. Quem diz de ti mesmo? João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Acho que nós todos que temos o costume de ler a Bíblia podemos ter a ideia desses versículos. Aqui a Bíblia nos relata acerca do João Batista. Nós todos conhecemos quem era João Batista. João Batista é aquela pessoa que Deus enviou antes do Cristo para preparar o caminho. Mas só que o mundo queria saber a verdadeira identidade do João Batista. Papá, mamãe, jovem, cristão, hoje, nesta tarde, nós queremos falar sobre a identidade. Qual é a sua identidade? Aqui, pegando esse versículo, você vai ouvir várias perguntas. As pessoas estavam perguntando, porque eles viram o Senhor
viram uma pessoa a pregar, arrepende-se, abandona o pecado. E ele estava a pregar sobre arrependimento. Mas aquilo chamou a atenção do povo judaico. E eles queriam descobrir a identidade. Mas quem é essa pessoa que está a pregar? Quem é essa pessoa que está a gritar no deserto? Quem é essa pessoa que está a falar e essas coisas? Quem lhe deu o mandato? Quer dizer, todo mundo queria saber a identidade daquela pessoa que João Batista. Eles foram lhe perguntar, mas quem és tu? Você é profeta? Você é Elias? Ele falou, não. Mas as pessoas estavam sempre a insistir para descobrir a sua identidade. Papá, mamãe, nós também nesta manhã, ou nesta tarde, aliás, queremos também partilhar este versículo conosco, ou contigo, para nós entender qual é a sua identidade. Quem és tu? Você é cristão? Você está na magia? Ou você está só no mundo? Qual é a sua identidade? Cada um de nós, na forma que Deus nos criou, devemos se preocupar para descobrir primeiro a nossa identidade. O que você próprio fala de ti? É a mesma pergunta que eles fizeram aqui no João Batista, no verso 22. Mas eles insistiram novamente, diz-nos então, quem és? Para podermos dar uma resposta aos que nos mandaram ter contigo. Quem diz de ti mesmo? As pessoas te chamam pelos nomes que você costuma ouvir. Mas de você próprio, o que você fala de si próprio? Você é o filho de Deus? O que você fala de si próprio? A sua aparência nos leva a te qualificar, te dá os nomes, mas o que a sua própria consciência testemunha acerca da sua própria vida? O que você próprio fala de ti? Isto é a pergunta que Deus está nos fazendo neste momento. É a pergunta que Deus está a fazer a você que está nos acompanhando neste momento. E também a pergunta também está voltando contra mim. As pessoas falam de ti. As pessoas te chamam de cristão. As pessoas te chamam do protocolo. As pessoas te chamam do diácono. As pessoas te chamam tantos nomes. Mas o que você próprio fala de si? Porque nós podemos enganar as pessoas, mas é difícil para nós enganar as nossas consciências. Queremos descobrir a sua identidade. O que você próprio fala de ti? Nós te conhecemos pela aparência. Costuma te ver com a Bíblia, entrar na igreja, ajudar também talvez as pessoas. Mas o que você próprio fala de si? O que você costuma fazer? Você faz aquilo segundo a convicção de Deus ou uma convicção diabólica? É muito importante para nós conhecer a sua identidade. Cada um de nós tem que se conhecer. Hoje em dia nós estamos se atrapalhando na vida porque nós não conhecemos a nossa identidade. Perdemos tempo a controlar a vida das pessoas porque nós não conhecemos o que eu sou. Perdemos tempo a dar muitos nomes. A partir de hoje começa a me chamar number one, começa a me chamar, mas na realidade você é number one. Dentro de si mesmo você se sente number one. Qual é a sua identidade, papá? O mundo precisa de te conhecer. Se você é cristão, queremos ver as obras do Espírito Santo dentro de ti. Até nós não vamos ter tempo de te fazer essas perguntas, mas a sua forma de andar, a sua forma de viver vai determinar a sua identidade. É muito importante para nós saber esses pontos, muito importante. Entrar na igreja é muito bom, porque nós todos estamos ali na igreja a ouvir a palavra. Mas será que a sua identidade
está de acordo com a palavra que você costuma ouvir na igreja? Será que os seus comportamentos estão de acordo com a palavra de Deus? Será que você é mesmo, a sua consciência mesmo te confirma que você é cristão? Pela primeira vez na Bíblia, chamaram os discípulos cristãos, porque era na Antioquia. Quer dizer, eles viram um grupo das pessoas passar, a forma dele de andar, a forma dele de falar, estava a relatar a vida de Jesus Cristo. É dali que surgiu a palavra cristão. Quer dizer, cristão é aquele que vive como Cristo, é aquele que anda como Cristo. E tem que saber o porquê que as pessoas te chamam de cristão. Será que você reflete a imagem do Cristo em ti? Será que você reflete a imagem do Cristo, que são os seus comportamentos, a sua forma de viver? Está tudo muito bem, você já está na igreja há muito tempo, mas será que em ti você próprio se sente mesmo, eu mesmo sou cristão? A tua consciência te confirma mesmo que você é cristão? Para as pessoas te chamarem de cristão, não é necessário para você falar, não, eu sou cristão, não. A sua forma de viver vai criar a diferença entre os pagãos e os cristãos. Você não vai parar as pessoas para se chamar de cristão. As pessoas que te conhecem, que acompanham a sua vida, vão notar uma diferença em ti. Você não pode se colocar num lugar que não te pertence. Mas se na realidade você carrega Cristo em ti, Cristo vai se manifestar na sua vida, pelos seus atos, pelas suas obras. Nós vamos ver Cristo a se manifestar em ti. Ali nós não vamos duvidar quando vamos ouvir alguém te chamar de cristão. Porque a sua identidade está a refletir os seus comportamentos e a sua forma de falar. Qual é a sua identidade? Hoje estamos nós todos nas igrejas a servir Deus e a pregar a palavra e a contribuir também na obra do Senhor. Mas o que é importante, eu quero nós todos neste momento para nós sentar, começar a refletir. Será que eu mesmo sou digno? Se hoje a trombeta do Senhor começou a soar, será que eu vou ser arrebatado? O que vai permitir para nós ser arrebatados é a identidade de cada um de nós. Será que você conhece Cristo na verdadeira? Será que o Espírito de Deus está mesmo em ti? Será que a sua identidade reflete a imagem de Jesus Cristo? Será que você conhece Cristo? Será que Cristo te conhece? Para você conhecer Cristo, primeiro tem que passar um novo nascimento. O novo nascimento vai te conectar com uma natureza divina. E ali você vai parar de viver como um simples homem ou como uma pessoa simples. E você vai viver uma experiência sobrenatural que vai estabelecer a natureza divina dentro de ti. Vou repetir essa parte em francês para vocês também que estão nos acompanhando, para entender. La nouvelle naissance, c'est être connecté à la nature divine afin d'arrêter de vivre une simple vie humaine. Est une expérience surnaturelle qui établit la nature divine à l'homme. Se nós abrirmos o livro de João capítulo 3, verso 3 a 5, nos relata isso. O novo nascimento não é só chegar na igreja e começar a servir. Não. Temos muita gente nas igrejas ainda não passaram nesse processo do novo nascimento. Temos muita gente, e temos também até as pessoas que estão a pregar a palavra de Deus, estão a servir Deus, mas quando você repara a vida deles, você não vai encontrar a natureza divina dentro dessa pessoa. Porque a pessoa está a continuar a viver na igreja na mesma forma que ele vivia no mundo.
Mas quando nós falamos da nova natureza, o novo nascimento, nós estamos a ver uma conexão de uma natureza divina dentro do homem. O homem deixa de ser um homem normal. E o homem agora vai começar a experimentar o sobrenatural divino. E a pessoa deixa de viver, porque ele sofreu uma mudança interna. Quando se fala do novo nascimento, nós estamos a ver, e a pessoa recebeu uma nova natureza, e a cara da pessoa está na mesma, o corpo, mas dentro dele, quer dizer, ele sofreu uma mudança interior. E a pessoa vai se conectar agora com um ser divino, que é o Deus. Ele agora vai deixar de viver como um sempre o homem no mundo. E a pessoa agora vai começar a viver segundo as orientações do Espírito que entrou dentro dele, que conectou o homem, o Espírito do homem, com o Espírito superior, que é o Espírito de Deus. E ali nós podemos confessar que nós somos os cristãos, nós somos filhos de Deus, porque nós estamos a ver o Cristo a se identificar em nós. Pode estar na igreja, pode pregar a palavra de Deus, pode servir a Deus, mas se ainda não passaste do novo nascimento, papá, mamãe, o tempo é esse, para você rever a sua vida, mesmo no céu e aqui na terra. Os anjos também estão a se preocupar a saber a sua identidade. Aqui também na terra. E a forma que você leva a sua vida está a criar confusão nas pessoas. Mas será que ele é mesmo cristão? Nós que fumamos diamba, depois de fumar o diamba, vamos fazer um escândalo, vamos discutir. E ele também que tem a Bíblia, faça as coisas também que nós estamos a fazer. Confusão. Qual é a sua identidade? Nós que não conhecemos Deus, a nossa vida é fazer a prostituição, roubar e fazer essas coisinhas todas. Mas ele também que costuma ir toda hora na igreja, está a fazer a mesma coisa. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade, papá, mamãe? Nós recebemos uma nova identidade. Estamos sempre no livro do João, capítulo 1, verso 12. Ouça o que a Bíblia diz. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Estes, Teresa, não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E ali nós recebemos agora uma nova identidade, papá, mamãe. E essas coisas se realizam de uma forma sobrenatural. E é um processo espiritual. Quer dizer, para você receber essa identidade, primeiro tem que receber o Cristo como o Senhor e o Salvador na sua vida. Receber Cristo não é entrar na igreja. Receber Cristo é você convidar Ele pessoalmente na sua vida, para Ele tomar conta da sua vida, começar a controlar, conduzir, orientar, dominar dentro de ti. É naquele momento que Ele vai se identificar dentro de ti. Quando as pessoas vão te reparar assim, vão ver Cristo a se manifestar em ti. E você deixa de ser o filho da sua mãe, você vai se tornar agora o filho de Deus. Porque você vai refletir a imagem do Senhor em ti. Mas primeiro, você tem que lhe aceitar. Papá, mamãe, tem muita gente nas igrejas, mas ainda não aceitaram Cristo como o Senhor e o Salvador. Talvez alguém tenha te convidado a entrar na igreja, mas não esquece, para você se tornar filho de Deus, você primeiro, segundo João, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz, mas a todos quanto o receberam. Será que você já recebeste Cristo na sua vida? Será que você já convidaste Cristo para entrar em ti? Se ainda não lhe convidaste, você não é o filho de Deus.
Você é uma criatura simples, que frequenta a igreja, que prega talvez também a palavra, mas até agora não tem a identidade dos cristãos. Para você se tornar filho de Deus, para você se tornar seguidor de Cristo, para nós te chamar de cristão, você tem que receber Cristo na sua vida. Dali nós vamos ver uma nova natureza se manifestar em ti e a sua identidade completamente vai mudar. E você deixa de ser uma pessoa normal. E vamos viver, estamos aqui neste mundo, mas a sua forma de viver, a sua forma de ver as coisas vai ser diferente como as pessoas do mundo estão a ver as coisas. Porque existe agora uma mudança interna dentro de ti. É muito importante. Para você nascer de novo, tem que convidar Cristo como Senhor e o Salvador da sua vida e tomar uma decisão de abandonar tudo o que você fazia. Porque você não pode continuar a viver, estar na palavra, estar na igreja, estás a continuar a viver na forma que você vivia antes. Quer dizer, ainda não aconteceu o novo nascimento, ou o arrependimento, ou a conversão dentro de ti. Porque tem que haver uma diferença. Tem que apresentar agora uma nova identidade. Papá, mamãe, os tempos que nós estamos a atravessar é o tempo para nós se converter na verdade. É o tempo para nós endireitar as nossas vidas. É o tempo para nós mostrar a verdadeira identidade de cada um de nós. O que as pessoas falam de ti? O que você também fala acerca da sua vida? Podemos te dar nome. Podemos te colocar talvez no sítio que você próprio não realiza aquilo. Mas o que a tua consciência te fala, aquilo é a verdadeira identidade sua. O que a sua consciência te fala, aquilo é a sua verdadeira identidade. Não liga o que as pessoas falam de ti. Você tem que se apegar com aquilo que a tua própria consciência te fala. Se a consciência sua te chama de cristão, então continua. Mas se a tua própria consciência te incomoda, quando nós te chamamos de cristão, papá, para essa joelha, faça a oração de arrependimento, convida Cristo na sua vida, toma uma decisão de abandonar a vida do pecado, aceita o Cristo como Senhor e o Salvador da sua vida, e você vai beneficiar os direitos que os filhos de Deus estão a beneficiar. É muito importante, papá, mamãe, que tu nos acompanha neste momento. É muito importante. Estamos a continuar a nossa pregação. Vamos abrir rapidamente o livro Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, verso 18 a 19. Vê o que a Bíblia diz. Então muitos dos que passaram a crer no Senhor proclamavam a sua fé e confessavam o mal que tinha feito. Amém? Isso é uma etapa muito importante. Isso faz parte dos grandes milagres que nós, os servos de Deus, devemos confessar, falar, porque não houve um milagre. Pode ter a igreja que tem 1.000, 4.000, 5.000 membros. É bom, é bom, é bom, é bom. Mas vai ser melhor se nesta igreja as pessoas estão a confessar o mal que ele tinha fazer. E ali nós vamos ver que não, um grande trabalho está se realizando na vida das pessoas. Enquanto que as pessoas que nos falam que eu aceitei Cristo como Senhor e o Salvador, têm a dificuldade de confessar e o mal que ele fez, essa pessoa ainda não se converteu. Cuidado, pastor. Cuidado, profeta, apóstolo, evangelista, que está nos acompanhando neste momento.
Hoje em dia nós temos as igrejas com tantas misturas. Temos mágicos, bruxos e a servir Deus também na igreja. Porque o verdadeiro arrependimento leva as pessoas para testemunhar. Por quê? E a pessoa não vai ter receio, porque ele já tomou a decisão, abandonou aquela vida. Não vai ter medo, não vai ter receio de falar do mal que ele estava fazendo no passado. Se até hoje, nas nossas igrejas, as pessoas não estão a conseguir testemunhar os seus passados, é porque as pessoas ainda estão a continuar. A palavra ainda não entrou. Eles ainda não convidaram Cristo. Porque se você convidaste Cristo na sua vida, você não vai conseguir esconder o teu mal, o teu passado, não vai conseguir esconder. Segundo a Bíblia. Vamos continuar. Sempre Atos capítulo 19, aliás, verso 18 a 19. Veja o que está no verso 19. A Bíblia diz o seguinte: muitos daqueles que praticavam bruxaria juntaram-se e levaram os seus livros para os queimar à vista de todos. À vista de todos. Calculou-se o valor dos livros queimados em 50.000 moedas de prata. Verso 20. Era assim que, com o poder do Senhor, a sua palavra se espalhava e fortalecia cada vez mais. Entendeste como é que as coisas acontecem? Les amis de français, Acte, chapitre 19, verset 18 a 19. Muitos daqueles que praticavam bruxaria, porque você não pode se encontrar com Cristo e continuar a fazer a prostituição, bruxaria, as mentiras, o roubo e fofoca e matar as pessoas, ficar com inveja das pessoas. Não. E a Bíblia diz: e esses livros foi queimado à vista de todos. Quer dizer, uma pessoa que aceitou Cristo não vai ter receio de ficar à frente das pessoas na igreja a testemunhar acerca do novo nascimento. Não vai ter esse receio. E esses livros, e tinham muito valor, mas eles aceitaram por causa da palavra que nós ouvimos. Vamos abandonar a magia, vamos abandonar a bruxaria, para nós mostrar uma identidade nova. O que é importante neste momento é a verdadeira identidade de cada um de nós. Qual é a sua identidade, papá, mamãe? Qual é a sua identidade? Nós te conhecemos como mamãe diácono, nós te conhecemos como dirigente do coro, nós te conhecemos como protocolo, mas será que o Deus também te conhece como protocolo? Ou a sua identidade só está aqui, parou só aqui na terra? Quando você recebe essa nova natureza, primeiro você vai se nascer de novo lá no céu. O seu nome vai estar colocado no livro da vida, sendo aqui na terra, mas lá no céu o teu nome vai entrar na lista. Que lá na terra alguém aceita, mesmo a Bíblia diz, quando alguém aceita Cristo aqui na terra, lá no céu acontece uma festa. Isso faz parte dos milagres que eu gosto. Quer dizer, nas igrejas que nós estamos a conduzir, precisamos de ouvir as pessoas a testemunhar. Papá, mesmo se você mataste, não fica com receio. Você já saíste daquela vida, tem que testemunhar para confirmar o poder da palavra de Deus. Você não pode esconder o teu passado. Quem esconde o seu passado é aquela pessoa que ainda não se encontrou com Cristo. Pouco importa o número dos anos que você está na igreja. Porque quando você vai aceitar Cristo como Senhor Salvador, Ele vai te procurar para você denunciar o teu passado, para atrair mais pessoas para virem conhecer.
Isso é o verdadeiro arrependimento. Você tem que confessar a sua fé publicamente. E o mal que você estava a fazer, você não pode esconder, tem que falar. Eu era gatuno, mas diz que eu recebi a palavra de Deus. E a palavra de Deus comoveu muito a minha vida. Tomei a decisão de abandonar isso. Isso é um verdadeiro arrependimento. Isso é um verdadeiro avivamento na vida das pessoas. As pessoas têm que denunciar o seu passado. As pessoas têm que abandonar a vida do pecado para confessar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Já não vou continuar mais a praticar o que eu fazia. Você que está na magia, você que está na bruxaria, tem que denunciar essas práticas. Tem que denunciar essas práticas. Traga as coisas que você tem. Ou leva aquelas coisas que você tem, da bruxaria, aqueles livros, entrega no seu pastor para queimar aquilo. Não esconda aquilo, vai conversar com o teu pastor. Vai ter com o teu pastor, explica o que você fazia. Ele vai te orientar. Não fica com medo, não fica com receio. Conversa com ele. Tem que denunciar o que você fazia. Você não pode continuar a frequentar a igreja e praticar também as coisas do outro lado. Isso está a criar confusão na mente dos anjos e na mente das pessoas. E a sua própria consciência também não está em paz. Por quê? Está 50-50. De manhã está no outro lado, de tarde está na igreja. A tua consciência não vai ter boa saúde. Tem que mostrar a sua identidade. Tem que mostrar a sua identidade. É muito importante, papai e mamãe. Muitos daqueles que praticavam a bruxaria juntaram-se. E o poder da palavra de Deus se manifesta quando nós estamos a ver as pessoas se converter. Hoje em dia as pessoas já não passam nesse processo. Só entrou na igreja, sentou, começou a ouvir a palavra e começou também a servir. Não passou no batismo, não ouvia a palavra de Deus, não denunciou a vida que ele fazia. E é por isso que nós estamos a ver um escândalo nas igrejas. E as pessoas estão se matando nas igrejas. Estão a colocar o veneno nas igrejas. Porque nós não explicamos essas coisas às pessoas. Vê o que está na Bíblia no verso 20. Era assim que, com o poder do Senhor, a sua palavra se espalhava e fortalecia cada vez mais. Como é que a palavra de Deus vai se espalhar? Quando nós vamos ver uma prostituta e uma pessoa na bruxaria, no gatunismo, a testemunhar. A partir de hoje, eu não quero mais levar a vida que eu fazia. Eu aceitei Cristo. A palavra de Deus vai se espalhar. Porque estamos a ver uma pessoa que gostava daquela vida. Mas o que aconteceu hoje para ele tomar a decisão? E o poder da palavra se encontra no momento que, quando a gente estava a testemunhar o abandono do mal. Segunda de Coríntios, capítulo 6, verso 17 a 18. Segunda de Coríntios, capítulo 6, verso 17 a 18. De Coríntios, chapitre 6, verset 17 a 18. Vê o que a Bíblia nos fala aqui. Verso 17. Por isso, diz o Senhor, saia do meio deles e separa-se deles. Não tenha contatos com o que. Vou repetir. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 17 a 18. De Coríntios,
chapitre 6, verset 17 a 18. Por isso diz o Senhor: saia do meio deles e separa-se deles. Não tenha contatos com o que profano, e eu hei de receber-vos na minha casa. Então serei o vosso pai, e vos serei os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A sua identidade. Você não fuma, mas está sempre a andar com aquelas pessoas que fumam. Você não mata, mas está sempre a andar com os matadores. Qual é a sua identidade? Você é um servo de Deus, mas os teus amigos são os quimbandeiros. Você não é o quimbandeiro, mas como é que anda sempre com os quimbandeiros? Se você é servo de Deus, na sua volta, nós estamos a ver sempre os quimbandeiros andar junto contigo. E a Bíblia diz: saia no meio deles, porque a sua identidade é diferente com a identidade deles. Não pode andar junto. E a Bíblia diz: não pode haver contatos, porque eles estão a profanar a palavra de Deus. Eles criticam Deus, falam mal do servo de Deus, falam mal das palavras, falam mal das igrejas. E como é que vocês têm amizade com eles? Qual é a sua identidade? Você não bebe, mas na sua casa existem as garrafas de bebida alcoólica, porque não está aí como fantasia. Não. Se você não bebe, não pode colocar aquilo como fantasia. Qual é a sua identidade? Você já abandonaste a prostituição, mas como é que até hoje você continua a sair junto com as suas amigas ou com os seus amigos? E a Bíblia diz: sai no meio deles, tem que se separar com essas pessoas, para mostrar a sua verdadeira identidade em Cristo. E quando você vai sair no meio dessas pessoas, verso 18, a Bíblia diz: então serei o vosso pai, e vós serei meus filhos e minhas filhas. Enquanto que você não se separaste com aquelas pessoas, enquanto que você não se separaste com aquela vida, você não tem Deus como pai. Não tem Deus como pai. E Ele também nunca vai te receber na casa dele, porque você tem outro pai que comanda, que orienta a sua vida. Você tem que se separar com essas pessoas. Papá, mamãe, tem que se separar com aquelas pessoas que não confessam na boca dele: Jesus Cristo é o Senhor. A vida que você já abandonaste, não pode continuar mais frequentar aquelas pessoas. Andar junto com ele. Se não fosse e a palavra de Deus, hoje em dia, não sei o que seria de nós. Nós todos também saímos daquelas vidas. É a palavra de Deus que transformou as nossas vidas. Se hoje em dia nós estamos aqui à frente a pregar a palavra, é porque nós ouvimos a palavra de Deus. Abandonamos o passado. Cada um de nós temos passado ruim. Ninguém te mente, ninguém te engana. Ninguém veio aqui neste mundo santo ou perfeito, não. Nós todos saímos do outro lado. Depois de ouvir a palavra de Deus, tomamos a decisão de abandonar, de deixar. Papá, não perca o seu tempo. O tempo é esse. Aproveita nesse momento para você tomar uma decisão na sua vida. O mundo não vai te dar nada. Os desejos desse mundo estão nos levando à perdição. Se separa daquelas pessoas. Pode lhe convidar para ouvir a palavra, pode chegar para pregar a boa nova, mas você não pode continuar a andar junto com eles enquanto que eles não querem ainda deixar aquela vida. Pregar, evangelizar, pode evangelizar, mas a amizade não pode continuar, porque não podemos misturar
o óleo com água. Você vai ver, vai notar sempre a separação. O óleo vai subir, a água vai ficar embaixo. Vamos pegar um versículo para nós já acabar a nossa intervenção. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20. Vê o que a Bíblia diz. Deus resgatou-vos por elevado preço. Deus resgatou-vos por elevado preço. Dei, pois, glória a Deus com o vosso corpo. Papá, mamãe, o trabalho que se realizou na cruz é um grande trabalho. Ninguém consegue fazer isso. Nem os que pregam a palavra não vão conseguir fazer isso. Deus sacrificou o seu Filho para nos salvar. Ninguém aqui neste mundo consegue se entregar para salvar o filho dele ou a família. Ninguém aqui neste mundo consegue morrer para salvar a sua família. E você não pode banalizar o trabalho da cruz. E por isso a Bíblia diz que os nossos corpos também têm que glorificar a Deus. O que você costuma fazer com aquele corpo? Aquele corpo não te pertence. Aquele corpo tem dono. Se você subir no mesmo capítulo, verso 19, a Bíblia diz: não sabe que não pertence cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que receberam de Deus e que habita no vosso interior. Entendeste? Aquele corpo não te pertence. Então você não pode fazer daquele corpo tudo o que você quer. Atenção, aquele corpo não te pertence. É o templo pelo qual Deus preparou para o Espírito Santo habitar. Para de levar aquele corpo num sítio que não agrada a Deus. Para de levar aquele corpo a trabalhar, fazer as coisas que não agradam a Deus. O seu corpo tem que glorificar a Deus. O seu corpo tem que glorificar a Deus. E tudo que o seu corpo vai fazer tem que dar glória a Deus. Deus abençoe a você que acaba de nos acompanhar. Deixa que essa palavra para habitar no seu coração. Se está nos acompanhando, ainda não entregaste a sua vida na mão de Deus, ora junto comigo. Fala: Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta oportunidade. A palavra chegou até na minha casa. Eu não quero ser resistente na sua palavra. Vou endireitar a minha vida. Estou abandonando neste momento a vida do pecado. Aceita-me de novo como seu filho. Receba-me na sua casa para viver os direitos dos filhos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Procura uma igreja perto. Vai conversar com aquele pastor. Começa a servir Deus. Passa no batismo. E o Deus vai se manifestar na sua vida. Amém.